Fala pessoal, e a mídia de todo o Brasil e do mundo está encantada com o time do Flamengo, né? Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia falou. Lembrando também que o Flamengo, né, nessa participação do Super Mundial de Clubes, com tudo que com duas partidas que o Flamengo já ganhou, né? O Flamengo e também por passar para a próxima fase, o Flamengo já arrecadou mais de 100 milhões de reais. E contando que no próximo jogo o Flamengo pode fechar aí mais de 110 milhões de reais nos cofres do Flamengo nessa primeira fase do Super Mundial de Clubes. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando sobre isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Classificação para lá de merecida de um Flamengo que já embolsou 22 milhões de reais apenas por conta das vitórias. Somado aos 66 milhões pela participação no Super Mundial, já são 88 milhões de reais. E a passagem para a próxima fase assegura mais 41 milhões de reais. Pessoal, o Flamengo aí já tá garantido aí 100 milhões de reais na conta do Mengão, porque o Esperance venceu, então o Flamengo já passou para a próxima fase, então já tem aí 100 milhões de reais garantido no bolso do Mengão. E vamos dar uma olhadinha aqui também no que o Mauro falou aí dessa vitória do time do Flamengo para cima do Chelsea. A vitória autoral do Flamengo. O Flamengo jogou como Flamengo. Tradicionalmente, o Flamengo não joga fechado, entrincheirado, esperando o adversário. Pode até acontecer um cenário que o oponente empurre o Flamengo contra o seu campo e obriga a jogar dessa maneira, mas nunca como opção. Claro, quando o Flamengo tem times mais modestos, jogadores não tão bons, muitas vezes é obrigado a jogar assim porque o adversário vai forçar essa situação. Mas contra o Chelsea, quarto colocado da Premier League, um time muito forte, um time campeão da Conference League, vai jogar a próxima Liga dos Campeões, seria natural até que essa equipe se impusesse em campo, mas não foi o que aconteceu. O Flamengo se impôs, teve 63% de posse de bola no primeiro tempo, finalizou pouco, esse é o grave defeito, mas no segundo continuou sendo dominante e mais agressivo, virou o jogo e venceu com muita autoridade. Poderia ter feito até mais gols, perdeu duas chances claras com Gerson e com Plata antes da virada protagonizada pelo Bruno Henrique. O torcedor do Flamengo está muito orgulhoso e não é para menos, porque foi uma vitória contra um adversário importante, uma vitória marcante, histórica até, que coloca o time muito próximo da liderança do grupo, que pode facilitar o caminho mais adiante e jogando como clube de regatas do Flamengo. Detalhe importante na vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi o fato do Flamengo ter jogado como o Flamengo. Mais posse de bola, mais finalizações, mais desarmes. O time se impôs. No primeiro tempo teve o controle do jogo pela posse, como prometera seu técnico Felipe Luiz. E no segundo tempo continuou sendo o time que teve mais a bola, agredindo mais, finalizando mais e merecidamente virando um placar que poderia ter resolvido até antes. Não fossem duas chances perdidas, uma com o Gerson que não finalizou e outra com o Plata que parou no goleiro adversário. O Flamengo conseguiu uma vitória importante, de um reencontro como equipe importante da Europa. Em 2019 jogou bem, mas perdeu na prorrogação para o Liverpool naquela final do Mundial. Hoje, enfrentando o Chelsea, quarto colocado na Premier League e campeão da Conference, o Flamengo foi melhor e jogou como o Flamengo. Uma vitória com assinatura do clube e do seu técnico Felipe Luiz. Pessoal, a mídia tá enlouquecida com o time do Flamengo, né? O Flamengo que venceu e convenceu aí contra o time do Chelsea. Vamos dar uma olhadinha aqui também na resposta do Pascoal, né? Quando foi perguntado aí qual vitória foi mais impactante aí, né? Quiseram comparar a vitória, né, do Flamengo com a vitória do Botafogo aí, né? Inacreditável. O Flamengo amassou o time do Chelsea, enquanto o Botafogo simplesmente achou um gol e se recuou contra o time do PSG. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o pessoal falaram aí. Qual foi pra você, Pascoal, a vitória mais impactante? Não tô falando em termos de produção, quem jogou mais. Pra você, o que choca mais? O Botafogo bateu o Chelsea ou o Flamengo? Não, o Botafogo bateu o Paris Saint-Germain ou o Flamengo o Chelsea agora há pouco? Não, pra mim o impactante é primeiro a vitória do Flamengo. Do Flamengo? Flamengo. Mais do que a do Botafogo? Mais, porque o Flamengo deu aula de futebol. O Flamengo jogou, gente. Mas o Botafogo deu uma aula de aplicação tremenda. O Botafogo jogou demais. Foi futebol também. Mas o Flamengo não se inibiu com o gol tomado. Mas o Flamengo foi pra cima. O Flamengo foi buscar. Mas aí nós aí nós vamos entrar naquela história de jogo bonito. O jogo bonito é aquele que é treinado e você executa. O que o Botafogo fez ontem contra o Paris Saint-Germain, assim, respeito muito essa vitória do
Flamengo. Mas ontem a grandeza do resultado do Botafogo é superior ao do Flamengo. Não tira a grandeza. Porque ontem nós estávamos falando, o Botafogo, como é que vai ser? Tem que jogar, vai ser difícil e tal. Hoje nós já estávamos falando, vai ser pau a pau. Porque sabia da qualidade do Flamengo e do Chelsea. Mas a aula que deu o Botafogo ontem em superação, organização tática. Mas pega a escalação do Paris. Mas pega a escalação do Chelsea. O Chelsea é o titular. Mas pega a escalação. O Chelsea é o titular. Mas esse titular. Mas esse time do Chelsea. Mas esse time do Chelsea. Mas esse time do Chelsea. Mas esse time reserva não. A zaga toda é diferente. 6 titulares. A zaga toda é diferente. 6 titulares em campo. Mas esse time do Chelsea se joga contra o Paris Saint-Germain. Mas se joga contra o Paris Saint-Germain, esse mesmo time completinho toma também um sacode, Pascoal. Com todo respeito. O que o Botafogo fez ontem, não, foi espetacular. Eu vou usar. Jogou o Jair na zaga. Eu vou usar o seu volantes. O que o Botafogo fez ontem tem que usar o seu incomparável, porque a maioria estava dizendo que o Botafogo ia perder ou vai jogar de 5 para cima era a conversa. Eu não faço parte dessa maioria, não. Mas não estou dizendo que foi você, Pascoal, mas eu estou dizendo, porque assim, era inadmissível, assim, era quase que impossível você... Pessoal, aí, em questão, assim, não quero contestar aí a vitória do Botafogo, né? Foi uma vitória gigantesca para cima do PSG, mas em questão de futebol, o Flamengo apresentou uma vitória extraordinária. O Flamengo colocou mesmo o Chelsea para dançar. O Flamengo simplesmente humilhou o Chelsea, colocou o Chelsea ali. A torcida do Flamengo estava ali gritando olé, né? O Flamengo simplesmente colocou o Chelsea ali de bobinho mesmo. Então, na vitória aí, em futebol, em esquema, em jogo, a vitória do Flamengo foi extraordinária. A vitória do Flamengo foi sensacional, na minha opinião. A vitória do Flamengo foi demais, tá certo? Vamos dar continuidade aqui também no nosso vídeo. Vamos ver aí o que o pessoal da mídia continua falando aí dessa vitória do Mengão. O Flamengo deu um show pra cima do Chelsea. Venceu, convenceu, mereceu e o Chelsea achou um gol, tá? Achou um gol numa falha individual no primeiro tempo. O Flamengo merecidamente virou a partida e vou dizer mais, que é um detalhe aí pra gente observar nos próximos jogos envolvendo os europeus. Perderam a cabeça, tá? O lance da expulsão, inclusive, do jogador do Chelsea tem que pegar uma punição severa. Perderam a cabeça, não sei agora como é que os europeus vão se comportar na sequência da competição, porque eles estão tomando, por enquanto, um baile. Tá todo mundo, se não estão ganhando, estão jogando muito bem contra os europeus. Então, parabéns ao Flamengo, tá muito próximo, aí se é que já não garante hoje a classificação em primeiro lugar do grupo. Próximo do Botafogo e do Palmeiras, que também estão muito perto aí de garantirem a primeira vaga do grupo. Parabéns, Flamengo! E você, torcedor do Flamengo, comemore! Jogaram demais! Parabéns, outra grande vitória para o integrante do futebol brasileiro, essa do Flamengo em cima do Chelsea. Agora é comemorar. Parabéns, Flamengo! Olha, não foi só que o Flamengo ganhou, que o Flamengo jogou bem, que o Flamengo manteve os 100% no Mundial. O Flamengo deu um belo de um amasso no quarto colocado da Premier League, no campeão da Conference League. E o Flamengo, que vai para o intervalo perdendo, já é superior ao Chelsea no primeiro tempo. O Flamengo começa amassando, apertando, o mesmo padrão. O Flamengo começa contra o Chelsea, contra o Esperance, contra qualquer um, do mesmo jeito. O DNA do Flamengo está preservado desde o início do trabalho do Felipe Luiz. E o segundo tempo, então, é brincadeira. O segundo tempo, o Flamengo passa por cima. E por falar em Felipe Luiz, aí vamos destacar a importância das mexidas. Hoje elas foram decisivas. O Bruno Henrique entrou, mudou o jogo. Um gol, uma assistência. O cara do jogo. O Wallace entra, primeiro toque na bola, faz o gol. E o Chelsea, que desde o primeiro tempo já parecia muito pilhado em campo, quando toma os 2 gols em 6 minutos, vira o fio, o Jackson tinha acabado de entrar, dá uma entrada criminosa no Ayrton Lucas. Isso é entrada para vermelho e suspensão por mais jogos, além da automática. Criminosa a entrada. Então o Chelsea foi um time que não viu a cor da bola, foi atropelado, perdeu a cabeça e o Flamengo fez um grande jogo. Olha, o que os brasileiros vão fazendo até aqui no Mundial é para ficar para a história, é para surpreender e é para mudar convicções. Eu falei, os clubes brasileiros são os caça-fantasmas. Os fantasmas europeus, eles são muito superiores, eles são incríveis. Aí mais um caçado. 3-1 Flamengo no Chelsea.
3-1 Flamengo no Chelsea. Tá de brincadeira, hein? 3-1 Flamengo no Chelsea. Botafogo ganhou do PSG. Palmeiras já ganhou do Al-Ahly e empatou com o Porto jogando muito melhor. Fluminense jogou muito melhor que o Borussia Dortmund, não ganhou. Vai ganhar do Ulsan amanhã. É show do futebol brasileiro. Eles não estão entendendo nada. Eles estão impactados, eles estão aniquilados, eles estão vitimizados, eles estão descontrolados. Ah, que isso? Eles estão descontrolados. Eles não estão entendendo nada. O que está acontecendo? Mexeram no satélite. Pessoal, estou aqui, ó, no Lincoln Financial Field, estádio na Filadélfia, estado da Pensilvânia. Hoje é dia 20 de junho de 2025. Mais uma vez, eu tive o privilégio, só que agora na Flamengo TV, a TV do Mengão, de narrar um momento inesquecível, épico, memorável. Narrar no estádio essa vitória do Flamengo, aqui ó, sobre o Chelsea por 3-1, é algo que a nação rubro-negra jamais irá esquecer. É um jogo para sempre, um jogo que enquanto existir Flamengo e nação rubro-negra, ele será comentado. Ficou marcado na história e de novo o Flamengo botou os ingleses na roda e eu tive o privilégio de colocar a minha voz em mais um momento épico, memorável do Mengão. Parabéns, nação rubro-negra, e muito obrigado pela força na Flamengo TV. Fica aqui o registro de algo que eu vou carregar comigo para sempre, assim como milhões e milhões de torcedores que compõem a maior nação do planeta bola. Valeu, galera. Estou emocionado. Que momento, hein? O Flamengo é um colossal. Isso aqui é Flamengo. Que vitória inesquecível. Valeu, turma. Esplendorosa vitória do Flamengo. E com uma diferença em relação às vitórias recentes de clubes brasileiros contra adversários europeus. Porque o Flamengo jogou, construiu, atacou, teve mais posse de bola do que o Chelsea, dominou o jogo. A gente sabe que no passado, grandes vitórias, São Paulo e Liverpool, Internacional e Barcelona, Corinthians e Chelsea, o jogo de ontem, Botafogo e Paris Saint-Germain, foram construídos pela estratégia. Em vez de você dominar, você atrai o adversário, se defende e contra-ataca. Gol do Igor Jesus contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo foi diferente. O Flamengo atacou, dominou, teve posse de bola. Mesmo quando perdia a partida, ia pro ataque. Aí fez 1-0. A partir daí, atrasou a marcação, contra-atacou. E fez 2-1 com o passe do Bruno Henrique. E depois o gol do Wallace Ian, que causou um frisson e uma festa incrível, até no banco de reservas do Flamengo. Flamengo 3, Chelsea 1. E a América do Sul é o único continente que ainda não perdeu na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo dominou a maior parte do tempo, começou o jogo fazendo uma pressão, uma linha alta, muito bem no jogo, logo não entendi porquê, acabou diminuindo a linha, recuando as linhas e tomou 1-0 do Chelsea, mas a maior parte do tempo o Flamengo foi sim superior. Então, como um comentarista, eu tenho que vir aqui, tenho que elogiar o Flamengo e dizer que o Flamengo foi muito melhor do que o Chelsea, sobretudo no segundo tempo. Segundo tempo, o Flamengo dominou o Chelsea. E no final do jogo, nós escutamos os gritos de olé. É isso. O futebol brasileiro não está morto, não. O produto nacional, nós temos ótimos atletas, nós temos ótimos treinadores. É isso. E temos que dar moral, sim. Parabéns ao Flamengo pela grande vitória. Parabéns aos clubes brasileiros por tudo que tem feito nesse campeonato. Ainda está no início? Sim. Mas vencer é sempre importante. Parabéns. Ótima vitória do Flamengo, que está em primeiro lugar. Eu acho que o futebol brasileiro sempre foi importante, né? O problema é que nós mesmos criticamos o nosso futebol. Esse é o grande problema. E hoje estamos vendo que, por mais que o futebol europeu seja um futebol evoluído, o futebol de primeiro mundo, o Brasil, dentro de campo, os clubes estão muito bem organizados. Chega no momento de físico bom,
uma confiança espetacular e se nota claramente que não existe tanta diferença do futebol sul-americano com o futebol europeu. Por falar nisso, você vê que a seleção brasileira, por mais que não ganhe há muitos anos, somos a única seleção que ganhamos 5 títulos, né? Mas está bonito de ver os clubes brasileiros, claro, no meu caso especial o Palmeiras, que eu joguei lá, comecei minha carreira lá, mas é bonito ver o Flamengo jogando bem, com o Felipe, é bom ver o Botafogo com uma confiança enorme. Enfim, no geral, o Fluminense muito bem, Thiago uma referência na parte defensiva, Thiago é um dos melhores jogadores que eu vi de todos os tempos. Então é bonito para a gente que é brasileiro ver os nossos clubes, a nossa seleção jogar bem e aproveitar esses momentos que a gente tem para mostrar ao mundo a nossa capacidade. Pessoal, a galera aí tá soltando o verbo, soltando os elogios aí pra cima do Mengão, né? O Flamengo que deixou aí os ingleses na roda, né? Mais uma vez, humilhando aí os ingleses, humilhando aí, né? Calando a boca dos críticos. A gente vê aí a capacidade, né? Da mídia brasileira, a mídia brasileira detonando antes, né? Aí dizendo que os sul-americanos não teriam chances contra os europeus e agora os times brasileiros, os times sul-americanos aí calando a boca, né, dos críticos, calando a boca da mídia brasileira, né, conforme a isso. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também no que o pessoal aí do Chelsea, né, no que a mídia também, né, a mídia inglesa falou aí dessa vitória do Mengão para cima do Chelsea, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Derrota difícil hoje. O que você achou dessa partida? Sim, foi difícil de aceitar. Mas agora estamos focados no próximo jogo, com certeza. Precisamos aprender com essa partida, mas foi complicado. O que você achou da sua atuação? Eu acho que o time jogou bem, mas sabe, você precisa estar focado os 90 minutos nesses jogos porque, em 1 segundo, você pode perder a partida. E foi exatamente isso que aconteceu. Quais foram as principais diferenças entre o primeiro e o segundo tempo? Bem, eu não sei. Talvez no segundo tempo eles tenham jogado melhor. Eles pressionaram melhor, sabe? A gente até conseguiu encontrar espaços, mas o campo não estava muito bom. Estava muito quente. E sim, com certeza foi complicado no final. Mas agora, o importante é focar no próximo jogo. Avaliação de Enzo Maresca. Interessante saber que ele tentou algo novo, mas acho que podemos dizer que isso não deu certo. Não deu certo, não. O que quer que ele tenha tentado falhou. O que ele tentou de diferente, não sei. Não vejo nada diferente. Geralmente jogamos com o mesmo sistema e jogadores. Acho que o Flamengo foi muito melhor que nós hoje. Eles estavam à frente em tudo, em cada bola, em cada jogada. Eles foram superiores em tudo. Eles queriam mais. Eles querem. Eles controlam o jogo. O ritmo não importa. Eles estavam lá, nos desafiaram e competiram muito duro. E para ele dizer que estamos tentando algo novo, não vejo nada de novo nisso. Fomos derrotados pela melhor equipe hoje. Parabéns a eles. Seguimos em frente. Talvez isso mostre que os times sul-americanos e brasileiros estão aqui para vencer, como você disse. Eles se preparam muito para este torneio, enquanto os europeus talvez usem isso para tentar algo novo na próxima temporada. Sim, como um jogador individual, eles esperaram por esse momento. Eles estão esperando por essa competição, por esse confronto. Ok, eu posso competir contra um time da Europa, jogadores da Europa. Não importa em que competição eu jogue, mas posso mostrar isso. E é por isso que o Flamengo entra em campo com 100% de aproveitamento, com sangue nos olhos, jogar com raça. É por isso que, em todas as ocasiões, eles nunca desistem. Esse é o time de Felipe Luiz. Beleza, vamos manter nosso estilo de jogo que jogamos sempre. Atacar, ir pra frente, não importa o que aconteça. Se errar o gol, a gente tenta de novo. E ele fez isso durante todo o jogo. Mesmo que Enzo Maresca esteja tentando algo novo ou não, aqueles 6 minutos de caos vão atormentar ele com certeza. O time foi de estar vencendo por 1-0 para estar perdendo por 2-1 e ainda com um jogador a menos. Isso é questão de mentalidade? É uma questão de mentalidade, por isso eu falo disso, de líderes e de pessoas. Líderes que podem estar em campo, controlar o jogo e os colegas de equipe. Quando tínhamos John Terry e Drogba no clube, quando algo dava errado, os jogadores experientes reuniam todos e diziam: ouçam, vamos nos acalmar um pouco.
Não vejo isso aqui. Só vejo jogadores cometendo erros, sendo irracionais ao cometê-los. Acho que o ritmo de que estávamos falando no primeiro jogo, tivemos uns 3 ou 4 cartões amarelos. Eles precisam controlar o temperamento. Nicholas Jackson entra e é expulso. A situação está indo de mal a pior. Tomara que isso não aconteça na próxima temporada. Sim, algo que Enzo Maresca certamente vai querer resolver. Mas se o Chelsea estava perdendo por 3-1, e lembrando, o time de Enzo Maresca estava um gol à frente no intervalo. Não podemos acreditar no que vimos aqui. Cleverson e John Obi Mikel assistiram e viram as emoções contrastantes que o futebol pode proporcionar. É claro, lenda do Brasil e lenda do Chelsea. Mas vamos começar pelo lado do Flamengo, porque toda aquela atuação, principalmente no segundo tempo, foi executada com perfeição, não foi? Que atuação. Todos fizeram um bom trabalho. Acho que o Flamengo, pela intensidade com que joga, pela confiança que tem, controla o jogo. Até mesmo o jogo às vezes é um pouco aberto, mas o Flamengo ainda correu perigo com as substituições. Felipe Luiz fez bem o seu trabalho e eles merecem esse resultado. Acho que esse é um ótimo resultado. Foi muito importante para o Brasil que o Flamengo venceu esse jogo. Você mencionou isso, não é? Acho que no segundo tempo ele disse que precisava fazer mudanças e fez isso. Mas desde o começo do jogo eles controlaram bastante, controlaram o jogo desde o gol. Eles controlaram o jogo. Eles jogaram bem, com ritmo e agressividade. Foram os primeiros em tudo, não só na posse de bola, mas em todas as disputas e desarmes. Mostraram que queriam vencer. Nos superaram desde o início e eu pensei, será que vão manter esse ritmo no segundo tempo? Eles começaram o segundo tempo melhor e decidiram totalmente dessa forma. Zé, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo aí deixando a mídia inglesa, deixando a mídia brasileira, deixando todo mundo aí encantado, né? O Flamengo que detonou aí o time do Chelsea. O Flamengo passeou com o time do Chelsea. Aonde o Chelsea achou um gol. Se o Wesley ali não se enrola ali com o Pulgar ali naquele lance, seria um jogo de 3-0, né? E outra, eu acredito que o gol teria saído mais rápido, porque depois que o Chelsea fez aquele gol, meio que ficou trucado um pouco mais um jogo, porque quem tinha que sair mais era o Flamengo, né? Então, mas deu tudo certo. O Flamengo conseguiu, o Felipe Luiz conseguiu ler o jogo, né? Mesmo em meio a aquele momento ali que o Flamengo estava perdendo, ele conseguiu manter a tranquilidade, fazer a leitura certa, fazer a leitura correta, né? Na hora que ele tirou a Arrascaeta, é nítido ver, né, do semblante do Arrascaeta que ele ficou chateado. Quem não fica chateado num jogo desse, num jogaço desse, num jogo grande, né, você sendo camisa 10, você sendo o astro do time praticamente, você ser sacado ali, né, quem não ficaria chateado? Mas brilhou a estrela do treinador, brilhou a estrela do jogador que entrou e o Bruno Henrique conseguiu fazer o gol de empate. Logo em seguida, o mesmo Bruno Henrique consegue dar um passe de cabeça, o Alexandro, né, faz o gol de virada. E mais uma vez brilha a estrela do treinador, mais uma vez, e a estrela do jogador. Ele tira agora me foge o jogador, não foi, se eu não me engano, não foi o Wesley, foi outro. E ele coloca o Wallace Ian, e o Wallace Ian faz o gol. Uma bola que ele toca, né, pro Plata. O Plata chuta, bate no Wallace Ian. Ali a bola meio que morre nos pés do Wallace Ian. E ele, com a tranquilidade, faz o gol, o terceiro gol. O gol para sacramentar, para fechar a vitória. Um passeio, um vareio de bola. Uma goleada para cima do Chelsea, né? E aí a gente vê no finalzinho a mídia inglesa, né, falando dessa vitória extraordinária do time do Flamengo. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa vitória do Flamengo? Lembrando que o Flamengo ganhou dinheiro por participação, ganhou dinheiro por vitória. Lembrando que cada vitória custa aí, cai nos cofres do Flamengo 100 milhões e meio de reais. Então, se o Flamengo tem 2 vitórias, né, já são 25 milhões e meio de reais. E mais 41 milhões de reais que tem por passar de fase. Então o Flamengo já tem aí 100 milhões de reais nos cofres só nessa primeira fase do Super Mundial de Clubes, sem contar que o Flamengo pode ganhar mais 100 milhões e meio caso vença o próximo jogo, que acredito que o Flamengo tem sim também chances de vencer e acredito que vai vencer também o próximo jogo. Então o Flamengo pode ganhar mais de 110 milhões de reais aí nessa primeira fase, participação e a primeira fase do Super Mundial de Clubes. Mas e aí, o que é que vocês acham disso tudo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!